Situada no terceiro planalto do Paraná, Umuarama se destaca como a maior cidade da região e uma das que mais crescem no estado. Uma cidade que nasceu da terra vermelha do noroeste paranaense, ergue-se como um símbolo de união, trabalho e acolhimento. Fundada oficialmente em 26 de junho de 1955, tendo seu primeiro prefeito eleito em 1960, o senhor Ennio Romagnoli, Umuarama tornou-se lar para muitos, crescendo ao ritmo das plantações de café e abrigando mais de 150 mil habitantes nos anos 1970. Mas antes do concreto, dos campos de café e da expansão urbana, estavam aqui os primeiros habitantes desta terra, os índios Xetá, que fizeram parte dessa história. Neste documentário, convidamos você a conhecer as histórias, os rostos e os corações das etnias que, juntas, construíram a Umuarama de hoje. Quem são os índios Xetá? Os índios Xetá, eles foram uma população indígena, né, que desde de 1840 começam os primeiros contatos com essa população indígena, e eles habitavam aqui a região que hoje é Umuarama, mas eles habitavam toda a região entre o rio Ivaí e o rio Paraná. Eles eram povos seminômades, né, porque eles ficavam circulando de acordo com o que eles tiravam da natureza, quando eles não tinham mais, ou achavam que o local onde eles moravam já tinha fornecido tudo aquilo que poderia fornecer para eles, eles trocavam o acampamento de lugar para que aquele local que eles estavam se regenerasse. Então, assim, eles viviam seminômades porque eles viviam circulando dentro desse território entre os dois rios. Eles estavam meio que presos pelos dois rios nesse território. Quem veio para cá, lá no começo, pensando nos principais desafios dessa cidade, né, lá no seu começo, eu me lembro, né, de meus pais contarem que muitos deles, inclusive meu avô e meu pai, vieram para derrubar mato mesmo. Então, o pai era um jovem, né, adolescente ali, e ele tinha seu kit. O canivete, por exemplo, era todo homem tinha que andar com canivete, porque em alguma situação ele ia precisar. E quando eu falo em kit, é a sua enxada. A gente tem fotos da primeira casa que eles construíram aqui, lá na região das Três Placas. Na verdade, era um sítio, né? Vieram do estado de São Paulo, a família do meu pai, e aí eles se alojaram num sítio. Casa de madeira, com a madeira derrubada ali para abrir o espaço. Tudo feito em família para se alocar mesmo, para estar aqui. Então tem histórias de onça, tem história de cobras enormes. Quando eles vieram para o começo, era para derrubar mato. Passou-se o tempo, o comércio foi se estabelecendo e ficou bastante forte, né? Isso sem contar que lá para 75, uma coisa que marcou bastante o desenvolvimento da nossa cidade foi a Era do Café. Era o ouro verde da época. E isso só foi interrompido lá em 75, quando aconteceu a geada, né, a terrível geada de 75, que fez com que aquelas famílias se quebrassem. Muitos que tinham sítio, que apostaram, precisaram vender, e aí se ajustando ali na cidade, no espaço urbano, junto do comércio, junto das atividades da própria prefeitura, como foi o caso do meu pai. Eu sou paulista, do interior de São Paulo, me formei em São Paulo, e quando me formei, no mesmo ano, resolvi vir para o norte do Paraná. Há 60 e tantos anos atrás, era o lugar mais promissor do Brasil. E vim para Umuarama, em julho de 1961. Aí eu já tinha deixado a noiva em São Paulo, e em dezembro fui para lá, já tinha ganho uma graninha, pude viajar, e lá marquei o casamento, para março. Casei em março. E minha mulher, que nunca tinha saído de São Paulo, veio morar comigo em Umuarama e está aqui até hoje. Essa é a verdadeira heroína da família. Eu sou filho de Umuarama. Minha família, a família Uliana, chegou no Brasil no dia 5 de fevereiro de 1872, no navio Carlos R, no Porto Santos, em São Paulo. De Santos, eles como migrantes italianos,
e trabalhadores vieram em busca de um futuro aqui no Brasil e foram para a cidade de Casabranca. E no ano de 1942 vieram para o Paraná. Chegaram na cidade de Arapongas. O meu finado avô, ele no ano de 1954, atendendo um convite de uns amigos dele, que já conhecia a região aqui do noroeste do Paraná, vieram para a cidade de Umuarama. Mais especificamente, o destino seria Serra Dourada, que Serra Dourada já tinha o distrito Serra Dourada, que pertencia para Cruzeiro do Oeste. E eles, vendo uma picada, eles perguntaram para o corretor, que era da companhia Cobrinco, aonde que ia dar aquela picada. Aí o corretor falou para o meu finado avô, Alberto Uliana: aonde que vai essa picada? Aí o corretor falou para ele: essa picada vai dar num município aí com o nome de Umuarama. Está começando agora, mas não tem nada aberto ainda. Aí ele falou: não, mas eu quero conhecer. Não tinha nada. Era mata pura. Quando eles adentraram nessa estrada, eles encontraram já umas famílias ali que estariam abrindo seus lotes. E esses lotes eram as famílias Beletati, família Frata, família Esteca, família Giuliani, que são um dos moradores mais antigos dessa estrada. Então aí meu avô, chegando aqui, ele veio com os filhos, né, os meus tios, e só que nessa época meu pai ainda não estava junto com ele. Aí meu avô pegou e mandou um recado para meu pai, Valdomiro Uliana. Falou: ó, você quer vir para o Paraná, quer abrir o teu lote, tem um lote de terra aqui que está à disposição sua, mas você tem que vir para abrir esse lote. Aí foi quando meu pai pegou e vendeu a propriedade que ele tinha lá para um outro irmão da minha mãe e veio para o estado do Paraná, veio para a cidade de Umuarama. Aí lá na propriedade, na estrada de Jaborandi, a mudança, quando chegou, ela ficou no chão. Aí o meu avô pegou e olhou para o meu pai assim, que meu avô era um senhor assim, muito severo nas coisas que ele fazia, e com convicção daquilo, né? Ele falou para o meu pai assim, ó, falou: Valdomiro, se você quiser voltar para trás, você volta. Mas sabe como a família dos italianos elas são. Elas são meio exigentes e se a pessoa não cumprir aquilo que combinou com ele pega e desfaz. Aí falou pro meu pai assim, falou: se você quiser voltar, pode voltar, nem tira a mudança do caminhão. Aí meu pai olhou para minha mãe, né, como que meu pai ia perder aquele pedaço de terra. E aí meu pai e minha mãe foram alojados na casa do meu avô. E meu avô já tinha mais quatro filhos, a Isabel, o Nelson, o Augusto, o Emílio, que já moravam com eles. Aí mais uma mudança do Valdomiro, no caso meu pai chegando aí. Falou: vai ficar mais um dentro da casa, vai ficar toda essa família dentro da casa aí até poder abrir o mato, né? Porque era mata virgem. Era onça, veado, tudo quanto é tipo de animais que você pensasse, tinha ali na propriedade, né? Eu cheguei aqui em Umuarama. Umuarama, Avenida Paraná, só tinha barro. A gente morava no Jardim Panorama e eu comecei a estudar numa escola chamada Ilva Canal, que fica perto da rodoviária. Então a gente, para ir para essa escola, tinha que amarrar um negocinho no sapato, que era lama mesmo. E eu fiz o segundo grau lá e acompanhei o desenvolvimento de Umuarama, foi crescendo assim, passo a passo. E o que eu gosto muito aqui de Umuarama é que é uma cidade que não é violenta. Então, que é uma cidade linda,
esse desenvolvimento foi uma coisa que veio passo a passo e eu pretendo ficar aqui até o fim dos meus dias. A nossa escola de samba é Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Tiradentes. Esse movimento nosso não é só um divertimento, falar assim, por exemplo, eu vou lá porque eu vou fazer um passeio para ver. A raiz nossa, como se diz, o objetivo da escola de samba é contribuir para que essa cultura não morra e que o samba é uma cultura e que a gente necessita muito de ajuda, de parceria para que essa cultura envolva mais os moradores, os jovens, as crianças, os idosos de Umuarama. Tenho 70 anos de idade, mais uns diazinhos aí. Eu nasci em Londrina, no estado do Paraná. A primeira visita da minha família para essa região foi em 1954. E sou filho de César Pozzobon e Maria Barbarina Chiarotti Pozzobon. Meu pai chegou aqui em 1954, adquiriu as terras que hoje é no município de Alto Paraíso e se mudou para cá em 1967. Eu estava chegando aí perto dos meus 13 para 14 anos. E aqui a família chegou, uma família de 7 irmãos, e eu sou o segundo dessa família, de 4 homens e 3 mulheres. E aqui meu pai desenvolvia essa atividade rural e a gente cresceu aqui na cidade, ajudando meu pai, estudando um pouco. E depois meu pai ficou com meus irmãos na área rural e eu fiquei na área urbana, trabalhando numa empresa imobiliária. E assim a gente cresceu e viu essa cidade crescer. Quando nós chegamos aqui em 1967, ainda nós tínhamos a luz a motor, poucas ruas asfaltadas, poucas ruas com iluminação pública. Então tinha uma dificuldade na época de apresentando como cidade que estava crescendo, mas a gente sabia que a evolução era muito grande porque cada dia chegavam mais pessoas aqui. E assim a gente foi trabalhando, a cidade crescendo, derrubando as florestas no entorno, crescendo nos seus distritos, e assim o Umuarama foi crescendo, principalmente quando a gente explorava aqui a cafeicultura. Hoje nós temos 122, porque perdemos alguns distritos que se tornaram municípios. Então eu conheci o Umuarama desde o início. Aqui as pessoas se conheciam quase como todas elas, porque a escola eram poucas escolas, os clubes eram poucos também. Então a sociedade umuaramense convivia ela como um todo. Hoje a cidade cresceu bastante. Hoje a cidade, que com uma felicidade, eu fui vereador por 2 mandatos e agora como prefeito, a gente tem a noção de quanto o Umuarama cresceu e de quanto o Umuarama vai crescer. O Umuarama hoje, capital da região noroeste do Paraná, que convive o dia a dia aí de mais de 150 mil habitantes. Nós temos 122 mil e poucos, mas quase 8 mil estudantes que não são contabilizados neste censo, e mais o dia a dia da população que vem para o Umuarama para se tratar, porque nós somos um polo de medicina, vem para estudar, que nós somos um polo de educação, e também um lugar que as pessoas vêm para trabalhar, para desenvolver aqui as suas atividades. Então, o Umuarama é uma cidade que cada dia vai crescer, cada dia mais, cada dia mais. E nós aqui estamos preparando essa cidade para esse crescimento, para que a gente não possa ser pego de surpresa. Então, hoje, aqui quase encerrando o meu mandato, mas a gente vendo a cidade crescer em todos os setores, é uma grande felicidade. É um prazer que a gente tem de estar recebendo cada dia mais pessoas que vêm para trabalhar, pessoas que vêm para estudar e principalmente as pessoas que vêm para investir no município de Umuarama. Nós temos bastante história que gostaria de compartilhar, principalmente que a gente, quando jovem, você ia aos campos de futebol, parece que todo Umuarama estava em volta daquilo, aquilo ali era uma coisa muito gostosa. E quando, por exemplo, quando foi inaugurado o primeiro cinema de Umuarama, que foi o Cine Guarani,
para nós foi uma situação bastante gostosa. Essa, para marcar um ponto só, é muito difícil, porque tem muita coisa que a gente teve de lembrança aqui, que a gente foi marcante para nós. Nós tínhamos aqui os Jogos da Primavera. Os Jogos da Primavera era uma sensação para a cidade como um todo, era um marco na cidade de Umuarama. Então, a gente tem muita lembrança disso, mas várias e várias histórias que marcaram a nossa vida até então aqui. A emancipação política de Umuarama foi muito importante, né, para a cidade, que foi realizada em 25 de julho de 1960, né, através da Lei 4.245 de 60. Então isso foi um marco de extrema importância para a cidade, porque a partir daí a cidade começa a caminhar com as próprias pernas, né? Após isso, a primeira eleição em 1961, onde elege o primeiro prefeito e a Câmara de Vereadores também, aí a cidade começa a poder responder por ela mesma, né? Então isso aí é um marco importantíssimo para a cidade de Umuarama. Os pioneiros, eles têm um papel fundamental na cidade de Umuarama, né, como um todo. Por quê? Eles chegam aqui, a cidade ela era mata virgem, né, nós tínhamos onças, os animais silvestres aqui, então eles começam a abrir essa mata, né, eles começam a trabalhar com essa primeira economia que foi fundamental. Então, alguns acabavam dormindo ali na barranca de rio, né, correndo todo quanto é tipo de risco, de cobras, ser atacado por alguns animais, então era muito complicado. E esses pioneiros, eles foram fundamentais para poder fazer com que a cidade andasse. Se não fosse esses pioneiros, não fosse o trabalho deles, a labuta, a persistência, muitos deles acabaram não resistindo e voltaram embora, porque vinham de algumas cidades, estados, que já estava se consolidado. Então você chega aqui, apenas terra e mata, muitos não queriam ficar. Então, esse papel deles para a cidade é de uma grande importância. Se a gente passar hoje, né, nós estamos no ano ali 2024, né, nós temos ainda a sorte de encontrar alguns na rua. São pioneiros da área de educação, da área da construção, da área do comércio. Então eles são de uma questão fundamental e importância e uma grandeza fenomenal para a cidade. Eu acho que na questão cultural, o que a gente sabe, né, o que a gente tem de informação é a respeito da forma como eles viviam, que eles não usavam roupas, a única coisa que acontecia é que os homens usavam a saqueira para caçar, o arco e flecha do Oxetá, se vocês forem no Parque Municipal do Oxetá, aqui dá para ver que é um arco gigantesco, porque eles tinham essa característica que o arco deles era muito maior do que os arcos utilizados pela maioria dos indígenas, que isso também pode indicar algum povo, a descendência deles pela questão do arco. Eles caçavam, comiam tucano, macaco, onça, capivara, todos esses anta, né? Todos esses animais que tinham aqui, eles não se percebe o consumo muito grande deles de peixe, tanto que se você pegar as fotos que o Vladimir Kozak, né, o fotógrafo da Federal do Paraná, que fez o registro desse contato, se você ver nas fotos deles, você vai ver que eles estão normalmente com aves ou com mamíferos, mas que eles consumiam pouquíssimo peixe. Eles gostavam muito de se ornamentar, então eles usavam brincos grandes, né, com pele de animal, chegavam a colocar pássaros inteiros pendurados. Então eles usavam brincos grandes, tinham muitos acessórios e principalmente a questão do tembetá, porque o tembetá, que até eles são chamados de botocudos em alguns contatos, por causa disso, eles usavam o tembetá. Os homens da tribo, do povo, eles, quando passavam da infância para ser adultos, eles tinham uma cerimônia que era a cerimônia de colocação do tembetá. Nasci aqui em Umuarama quando a cidade tinha ali aproximadamente seus 20 anos de idade. Filho de pioneiros, papai inclusive pioneiro do serviço público. Por aqui eu cresci, aqui eu fiz minha vida, aqui eu conheci a arte há 30 anos atrás, num projeto de escola, e as coisas foram se encaminhando de modo que, apesar de outras formações, sou professor também, a arte nunca saiu de mim. No momento, estou secretário de Cultura. Lembrar a cidade no tempo que eu era criança traz memórias muito boas. Na verdade, um fenômeno que, de modo geral, aconteceu com todas as cidades que cresceram, que passou com o tempo. Eu me lembro muito bem que as brincadeiras nas ruas, nas praças eram comuns, aquelas brincadeiras
de betes, de bola queimada, enfim, uma situação que hoje é mais complicado pela questão de segurança. A cidade cresceu, as praças também, embora muito belas, referência de cartão postal da nossa cidade, não tem aquele mesmo movimento de crianças como antes. Então, eu me lembro muito bem de mamãe falando, olha, vem já para casa tomar banho, senão você vai apanhar. Né? Era uma festa. Bem ar de interior, né? Imagina a cidade com 20 anos, então a gente conseguiu ver, por exemplo, algumas ruas que hoje são vias principais, vias importantes da cidade, ainda de terra, chovia buraco, já um pouco melhor de quando do começo da cidade, que a parte central, por exemplo, quando chovia era um areião danado, não passava nem com os jipes que circulavam por aqui. Quando a gente faz o que gosta, o que é apaixonado, eu sou um apaixonado da democracia. Fui presidente da OAB várias vezes, fui professor em várias universidades. Eu sou apaixonado da democracia. Eu acho que a democracia é exatamente o mastro da democracia. Porque segurar a bandeira qualquer um segura. Agora, ser o mastro é mais difícil. Eu tirava aquelas tabinhas de palmeira para poder cobrir nas casas, para a pessoa poder entrar embaixo e se estabelecer, né? Aí foi quando começou a chegar as pessoas. E aí nessa olaria, fabricava de tudo. E nessa mesma propriedade, a gente tinha uma horta que abastecia a comunidade, porque as dificuldades eram muito grandes. O Moarama estava começando, o Moarama pertencia ainda para o município Cruzeiro do Oeste. E aí para ir em Cruzeiro, era poucas pessoas que tinham veículo de locomoção e não tinha ônibus ainda que fazia esse trajeto para que fosse para Cruzeiro do Oeste para buscar os alimentos, né? Ia de vez em quando, e o resto era tudo produzido ali na propriedade, né? Aí nisso a comunidade começou a aumentar, porque começou a abrir outras propriedades ali em volta, né? Aí começou a chegar as famílias. Aí nessa dificuldade, chegando as famílias, aí ele também era uma pessoa muito religiosa, aí essa capela que ele construiu na propriedade, ele trouxe uma santa que ele buscou em Aparecido do Norte no ano de 1933. E essa santa ele trouxe junto, então precisava construir uma capela para que as pessoas tivessem onde praticar os ensinos religiosos, né? Aí também sentiu-se a necessidade de onde essas crianças vão estudar. Começaram a chegar crianças pequenas, começou a nascer criança ali na região, e quando chegou na idade de ir para a escola, onde que essas crianças teriam que estudar? Aí foi quando eles formaram uma equipe lá na estrada e foram até o município de Cruzeiro do Oeste conversar com o prefeito na época, deu as madeiras para a construção, aí construíram a escola municipal em Sala de Aula Machado de Assis, que era uma das primeiras escolas do município de Moarama. O samba faz parte da cultura, não só de Moarama, né? Mas como da região, das cidades pequenas, quando a gente quando a gente estava com a escola de samba ativa, a gente ia para a região, essas cidades pequenas, eles convidavam a gente para ir. Aí aquela senhorinha, aquela pessoa, a próxima vez, o ano que vem, eu vou entrar na escola de samba, porque eu acho esse projeto bonito e tal. Então faz parte. O samba é raiz e a gente pretende levar, porque é uma coisa que todo mundo gosta. Pode até ser que não fale e tal, mas na hora que alguém vir começar aqueles instrumentos batidos, começar todo mundo, pelo menos um pouquinho, se mexe. Então é sinal que ama o samba. Na época que você não tinha praticamente nada de serviços públicos, que o serviço conseguia atender a necessidade dos pioneiros aqui, eles se juntavam e eles mesmos praticavam as obras que eram necessárias que o poder público pudesse fazer.
Por exemplo, eles abriam estradas, eles construíam casas, eles construíam os nossos clubes de serviço, todos eles foram feitos por nossos pioneiros. Então, o pioneiro que nós tivemos aqui, como tivemos em outros estados, em outras regiões do estado do Paraná, tem um papel muito fundamental. Trouxeram para cá, hoje, as atividades que nós temos hoje de indústria, de área rural, todos eles eram um potencial investidor. Então, o papel do pioneiro para nós, que nós deveríamos reverenciar um pouco mais essa história dos pioneiros, que com o tempo vão ser esquecidas, mas foram realmente um grupo de homens e mulheres que realmente fizeram o nosso município, começaram a nossa cidade, o nosso município com bastante amor e bastante trabalho, sofrendo muito, mas hoje com certeza estão no conjunto com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus. A gente é muito agradecido por eles, por ter realizado esse baita do trabalho que foi fazer o início da nossa cidade de Moarama. Bom, os primeiros pioneiros, nós temos aqui a chegada do Raimundo Durões, né, que era chamado de Mineirinho. Ele tem uma importância fundamental para a cidade de Moarama, que sem ele o Moarama não existiria hoje. Ele era um cafeicultor, conhecido como Rei do Café, né, saído de Minas Gerais, muito pobre, vai para o interior de São Paulo e começa a adquirir fazendas, né, através também dos ganhos dele em comissões de vendas, né, da época. E ele chega ao Moarama com mais 3 sócios. Ele compra essa gleba cruzeiro e funda a cidade que seria o Moarama depois. Eles começam a abrir aqui, onde era só mata, né? E a partir dele nós temos algumas figuras muito importantes para a cidade de Moarama, né? Nós temos ali o Dr. Wagner Brúxulo Pacheco, que foi um dos principais advogados, né, na cidade de Moarama, o Dr. Sérgio Toledo de Barros. Na área política, né, nós temos, entre outros, o nosso primeiro prefeito, né, Walter Zanotto, nomeado. Na sequência, o Enio Romagnoli. O Enio Romagnoli tinha sido o primeiro vereador de Moarama. Olha que história interessante. Ele foi o primeiro vereador de Moarama em Cruzeiro do Oeste, representava a cidade de Moarama. Foi o primeiro prefeito eleito de Moarama e foi o primeiro deputado eleito também através de Moarama. Tem a família Baraniuk, que eles chegaram aqui também junto com a Mata, que são de extrema importância, né? Até um deles se torna prefeito da cidade de Moarama, Marciano Baraniuk, né? Então, nós temos ali pessoas de extrema grandeza e importância em cada setor da cidade de Moarama, né? Essas figuras são as principais. E a pessoa acaba deixando o nome dela gravado e cravado na cidade, né? Como a fundação da primeira universidade privada aqui do município, que trouxe a pujança também, né? Com a família Garcia e a família Oliveira também, vindo do interior de São Paulo. São personalidades importantíssimas, como outros, né? Para a cidade de Moarama. Fundador de Moarama, eu ia falar, registra mais sua cultura, dê valor à sua história, dê valor a compartilhar o seu conhecimento, porque às vezes eu fico triste de ver que muitas coisas que eram da cultura dos pioneiros acabou se perdendo com o tempo e que a gente não tem uma valorização histórica, né? A gente não tem um registro histórico mais forte a respeito dos pioneiros. Então, se eu fosse falar alguma coisa para eles, eu ia falar, conta para nós sua história, a gente quer saber. Se eu pudesse deixar uma mensagem a todos os fundadores da cidade, os já em memória, inclusive papai, eu deixaria uma mensagem de agradecimento. Obrigado pela bravura, obrigado pela coragem, obrigado por acreditarem nesta terra e nos filhos desta terra. Olha, as pessoas que construíram Moarama, como todas as pessoas que construíram alguma coisa útil, boa. São pessoas felizes, muitas ainda estão vivas, contando a história. Eu estou aqui há 60 e poucos anos, 65 anos eu estou aqui em Moarama. Fui recebido pelo Durval Seifert, que depois foi prefeito. Você vive do seu trabalho, da honestidade no seu trabalho. Isso constrói um homem. Nunca é tarde para a gente amar o município que nós escolhemos para criar nossa família. A gente tem que aprender a amar a cidade que moramos. E eu, intensamente, isso é uma coisa que eu estou direto conversando com as pessoas, procurando manter a história viva do município de Moarama. Que eu digo,
se a gente não levar aquilo que foi o começo de Umuarama, nós não levarmos ao conhecimento dessas crianças, desses jovens que vêm vindo, qual vai ser o futuro deles? Porque eu gosto disso aqui, e é o amor que a gente tem que ter. Como eu amo a minha cidade, eu amo o meu estado e eu amo o meu Brasil. Para os fundadores de Umuarama, eu deixo de coração um agradecimento muito grande, que aqueles que já se foram, que Deus tem um bom lugar e que de lá olhe por nós, e que aqueles que ainda têm, que ainda vivem aqui, parabéns de coração e que Deus abençoe a todos. Eu gostaria hoje que meu pai, que chegou aqui em 1954, eu gostaria que ele estivesse vivo hoje e outros tantos pioneiros que aqui tiveram, para ver a evolução que nós tivemos na nossa cidade. E esse reconhecimento que eu principalmente tenho, que esses pioneiros foram eles que realmente nos preparou esse terreno para que a gente chegasse nesse momento dessa cidade. Essa cidade que evolui, essa cidade que cresce. Eu sei que eles teriam orgulho daquilo que eles fizeram e teriam orgulho que lhe deu sequência e nos trouxe até hoje a cidade que é Umuarama. Então, Umuarama é uma cidade que a gente precisa continuar trabalhando, observando, mas principalmente agradecendo o Umuarama, agradecendo a sua população, principalmente eu aqui, como prefeito durante esses 8 anos, agradecendo essa população de tudo que ela reconhece do trabalho que a gente fez e de tanto que ela colaborou com o município para essa evolução, para esse crescimento da cidade que não para. Então, eu gostaria realmente de deixar aqui todo o meu reconhecimento, todo o meu agradecimento para todos que colaboraram, colaboram e vão continuar colaborando para essa cidade ser a cidade capital da amizade, essa cidade maravilhosa e gostosa de viver. Nós temos uma projeção do governo do estado, isso não sou eu, prefeito, que estou falando, nós temos uma projeção do governo do estado que em 2040 até 2050 o Umuarama dobrará o número de habitantes. Então, nós temos uma projeção muito grande, muito que isso vai crescer demais. E os desafios que nós teremos e teremos que resolvê-los é essa questão da suporte para todo esse número de habitantes, porque na última hora pessoas precisam de escola, precisam de creche, precisam de transporte, precisam de segurança, precisam de saúde. E isso é um desafio muito grande para que a gente possa não esquecer esse compromisso que nós temos para nós não ser pegos de surpresa. Então nós temos um desafio de acompanhar essa evolução do crescimento para que a gente não possa ser pego de surpresa e nós não terminarmos lá na frente, lá atrás, como nós somos uma cidade boa de se viver, uma cidade tranquila, uma cidade que nós temos trabalho, o gestor dessa cidade não pode se descuidar desse fator que nós teremos esse número grande dessa população. E aí sim, esse é um grande desafio de estar acompanhando e tendo recursos, tendo planejamento, tendo pessoas ao seu lado que possa acompanhar e nós vamos chegar a esse 2050 com essa população e a população no mesmo nível de qualidade de vida que nós temos hoje. Bom, os fundadores de Umuarama, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui de gratidão, né? Principalmente agradecer a eles por todo o trabalho que eles fizeram, né? Antes da chegada de nós, dos futuros também que chegarão, né? Após eles. Então eles pensaram no futuro, sem querer nada em troca. Eles trabalharam muito, arduamente, né? Numa época que não tinha telefone celular, numa época que era difícil a locomoção, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, então era tudo muito difícil. E eles acreditaram na cidade, né? Então esses pioneiros assim são pessoas fundamentais. Eu gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento, né? De gratidão mesmo, por tudo o que eles fizeram por nós. E aquilo que eles plantaram hoje está sendo colhido, né? E está dando sombra para muitas pessoas aqui na cidade, né? Então, a minha gratidão a todos os pioneiros e fundadores dessa cidade maravilhosa que é Umuarama. Hoje conhecida como a capital da amizade, Umuarama prospera pelo crescimento econômico e também pelo espírito acolhedor de seu povo, que recebe cada visitante com a mesma hospitalidade com que recebeu as diversas etnias que ajudaram a moldar sua identidade.